integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presentes remotamente, deputado Tiago Albernaz, deputado Rubens Marques, deputado Virmondes Cruvinel e deputado Wilde Campão. Presentes aqui na sessão, na sala de comissões, deputado Coronel Adail, deputado Chico KGL, deputado Francisco Oliveira, deputado Thales Barreto. Muito obrigado pela participação de todos. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta esta reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da qual é o presidente o deputado doutor Antônio, que solicitou os meus prestes no sentido de presidir até a sua chegada, que em breve ocorrerá. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, passaremos à pauta. Presente também nosso deputado líder do governo, Bruno Peixoto, que eu não citei ainda. Passaremos ao processo 7147 de 2021, ofício 173 da Governadoria. Trata-se de veto integral ao autógrafo de lei 124, de 4 de agosto de 2021, autor o deputado Tiago Albernaz, relator o deputado Hamilton Filho, e o parecer é pela manutenção do veto. Eu coloco o processo em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, presencial ou pelo chat. Aprovado o parecer. Nicola, só acompanha para mim o chat se alguém manifestar, porque ou pede alguém da assessoria para acompanhar, por favor. Processo número 10.322 de 2022, da Governadoria do Estado, veta parcialmente autógrafo de lei número 284, de 24 de abril de 2022, autor o deputado Bruno Peixoto. O parecer do deputado Francisco Oliveira é pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.169, processo número 10.169 de 2022. É da Governadoria do Estado, veta integralmente autógrafo de lei 208, de 20 de abril de 2022, autor o deputado Bruno Peixoto. Relator o deputado Wilde Campão. Relata com o parecer para manutenção do veto. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela manutenção do veto, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.792 de 2022. Da Governadoria do Estado, veta integralmente autógrafo de lei 461, de 18 de outubro de 2022, autor o deputado Amaury Ribeiro. O relator foi o deputado Wilde Campão. O relatório é pela manutenção do veto. Coloque em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.723 de 2022, autor é a Governadoria do Estado, veta integralmente autógrafo de lei 444, de 6 de setembro de 2022, autor o deputado Chico KGL. O relator é o deputado Wilde Campão pela manutenção do veto. Coloque em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.725 de 2022, Governadoria do Estado, veta integralmente autógrafo de lei 449, de 6 de setembro de 2022, autor o deputado Bruno Peixoto. Relator é o deputado Wilde Campão, parecer pela manutenção do veto. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vetos aptos à discussão e votação pela rejeição do veto dos pareceres. Processo número 3324 de 2020. Veta integralmente autógrafo de lei 52 de 24 de junho de 2020. Autor deputado Lissauer Vieira. Dispõe sobre a estadualização de rodovia municipal que especifica. Relator foi o deputado Vinícius Cerqueira, logo em seguida, deputado Wilde Campão. Parecer é pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.499, da Governadoria do Estado, veta integralmente autógrafo de lei 349, de 8 de junho de 2022. Autor, deputado Amaury Ribeiro.
Relator, deputado Wilde Cambão. O parecer é pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processos aptos à votação com parecer favorável. Processo número 801 de 2022. Autor, deputado delegado Eduardo Prado. Relator, deputado Humberto Teófilo. Parecer é pela diligência. Parecer pela diligência está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 10.121 de 2022. Deputado Hamilton Filho. O relatório é do deputado Wilde Cambão pela diligência. Relatório pela diligência está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.229 de 2022. Autor, deputado Lissauer Vieira. Declara de utilidade pública, entidade que especifica. Relatório é do deputado Wilde Cambão pela diligência. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Processo, voltando aqui para o deputado Francisco Oliveira, nobres deputados. Processo 10.229. Deputado Lissauer Vieira está em discussão o parecer pela diligência. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Processo 10.237 de 2022. Autor, deputado Júlio Pina. Declara de utilidade pública entidade que especifica. É o Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social de Uruaçu. Relator, deputado Francisco Oliveira, pela diligência. Relatório está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. Processo número 10.247 de 2022. Autor, deputado Charles Bento. Declara de utilidade pública entidade que especifica. Associação Liberdade do Taekwondo e Cultura. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer pela diligência. Parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.255 de 2022. Autor é o deputado delegado Eduardo Prado. Declara de utilidade pública entidade que especifica. O Conselho Comunitário de Segurança e Desenvolvimento do bairro Garavelo Sul, no município de Hidrolândia. O relator é o deputado Humberto Teófilo. Parecer pela diligência. O parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.465 de 2022. Autor, deputado Francisco Oliveira. Declara de utilidade pública entidade que especifica. Associação dos Universitários Usuários do Transporte Viário de Pires do Rio. Com sede do município de Pires do Rio. Relator, deputado Wilde Cambão. Parecer é pela diligência. Parecer pela diligência está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.709 de 2022. Autor, deputado Wilde Cambão. Declara de utilidade pública entidade que especifica. O Grupo de Apoio Comunitário do Parque Estrela d'Alva, no município de Lusiânia. Relatório do deputado Francisco Oliveira. O parecer é pela diligência. O processo está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.748, 2022. Autor, deputado Coronel Adailton. Altera a Lei 11.416, de 5 de fevereiro de 91, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás. Relator, o deputado Humberto Teófilo. Parecer é favorável. O processo está em discussão. Encerrada. O processo está em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.777. Autor, deputado Max Menezes. Declara utilidade pública entidade que especifica. Instituto SEM, Centro Hospitalar de Atenção à Emergência Médica, município de Goiânia. Relator, deputado Hamilton Filho. Parecer pela diligência está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10.778. Autor, deputado doutor Antônio. Declara utilidade pública entidade que especifica.
Associação de Assistência Social Monte Oreb, com sede no município de Santo Antônio de Goiás. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10783, autor deputado Chico KGL, dispõe sobre a doação de milhas e outros benefícios provenientes de passagens aéreas para os atletas e para-atletas do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator é o deputado Wilde Cambão, o parecer é favorável, que está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10796 de 2022, autor deputado Lucas Calil, define as medidas de faixa de domínio das rodovias estaduais 239 e dá outras providências. Relator deputado Wilde Cambão, parecer pela diligência. O parecer pela diligência está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10824, autor o deputado delegado Eduardo Prado e outros. Concede título de cidadania que especifica o senhor Alexandre Vale Provezan. O relator é o deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável, que está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10830 de 2022, autor delegado Eduardo Prado e outros. Concede título de cidadania que especifica o senhor Marcelo Vieira Gonçalves. Relator deputado Francisco Oliveira, parecer é favorável. Esse parecer favorável está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10842, autora deputada delegada... Revogo o despacho. Autora deputada Leda Borges. Concede título de cidadania que especifica a senhora Maria José Ferreira da Silva. Relator deputado Francisco Oliveira, o parecer é favorável, que está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10844 de 2022. Autor o deputado doutor Antônio. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Quilombola Rural Rafael Machado, com sede no município de Niquelândia. O relator é o deputado Wilde Cambão. O parecer é favorável. O parecer está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processos aptos à votação com parecer favorável. Processo número 10308 de 2022, autor deputado Júlio Pina, estabelece prazo para que os técnicos de optometria concluam graduação em curso universitário de optometria. Parecer do deputado Virmontes Cruvinel pela diligência. Vista o deputado Wilde Cambão, sem manifestação. Vista o deputado líder do governo, Bruno Peixoto. Processo número 10459 de 2022, deputado Wagner Neto. Altera e acrescenta dispositivo na Lei 19.587, de 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública estadual. Relator, deputado Thales Barreto, parecer favorável. Vista aos deputados a deputada Adriana Corse, sem manifestação. O processo está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10471 de 2022. Autora é o deputada delegada Adriana Corse. Institui as diretrizes do Programa Estadual de Tratamento de Endometriose. Relator, deputado Thales Barreto, com parecer favorável. O parecer está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10524 de 2022. Autor deputado Jefferson Rodrigues. Dispõe sobre a desobrigação de que advogados utilizem identificação para ingressar em repartições públicas. O relator, o deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Esse parecer favorável está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo número 10533 de 2022, autor deputado Paulo César Martins, altera a Lei 20.292 de 6 de abril de 2022, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção à saúde mental. Relator, deputado Thales Barreto. Parecer é favorável, que está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 10856 de 2022, autor deputado Bruno Peixoto. Concede título de cidadania que especifica o senhor Gilvan Cândido da Silva. Relator, deputado Wilde Cambão. O parecer é favorável. Esse parecer favorável está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Senhores deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 10246 de 2022. Autor o deputado Júlio Pina. Declara de utilidade pública a entidade que especifica AVC, Associação Coração Valente, de Niquelândia. Relator, deputado Rubens Marques. E o parecer é favorável. Esse parecer favorável está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Senhores deputados, permaneçam. Senhores deputados que concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Seu denominador. Agradecendo aos senhores deputados Francisco Oliveira, Rubens Marques, Thales Barreto, Virmondes Cruvinel, Wilde Cambão, Tiago Albernaz, Chico KGL, Cairo Salim, que se fazem presente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação nesta tarde de quinta-feira. Toda a nossa assessoria sinta-se muito abraçada pelo nosso presidente, doutor Antônio, e nós declaramos encerrada após cumprirmos a pauta desta sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Muito obrigado a todos. Vamos para a sessão plenária. Vamos lá.